Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 21. Amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Verso de número 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Pode sentar. Agradecer antecipadamente a visita do pastor Vieira. Que grata surpresa, que alegre surpresa, né? Junto com as irmãs que vieram da nossa igreja ali em Camaçari. Mas na verdade os irmãos vieram de Alhandra, né? A nossa igreja fica em Camaçari, Pedras de Fogo, ali na divisa com Pernambuco. Pedras de Fogo já é Paraíba. Mas nosso pastor Vieira, junto com sua esposa, mora ali na cidade de Alhandra. Realmente é uma grande alegria recebê-los aqui. Estou muito feliz por recebê-los aqui nessa noite. Irmãos, o texto que está aqui diante de nós é um texto muito conhecido. Na verdade, esse texto é socorro de todo pregador principiante. Sempre que alguém vai começar as suas exposições bíblicas e não sente muita segurança, ele recorre para 2 textos clássicos, né? A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Seminário, os primeiros sermões de seminário, geralmente nós nos enveredamos por esses 2 textos. Então é um texto fácil, o que torna ele mais difícil de ser pregado e explicado. Por isso que eu pediria muita ajuda dos irmãos. Porque Jairo, na verdade, é um dos tantos personagens bíblicos da história que procuram Jesus no momento de agonia. Em síntese, grande parte dos personagens, grande parte dos encontros de Jesus se dão em momentos de extrema agonia, de extrema angústia dos personagens que o buscam. Sejam agonias pessoais, no sentido de enfermidades, como os leprosos, os cegos, os coxos que buscavam, como também a agonia de terceiros, a angústia de terceiros. A angústia aqui de Jairo não é propriamente dele, mas sua filha está terrivelmente doente. Lucas diz que essa filha dele é a sua filha única. Ele não tem outro filho, é a filha única, uma criança de aproximadamente 12 anos, como Marcos relata. E é interessante perceber que o que faz de Jairo diferente de tantos outros personagens é que Jairo era um cidadão notório em sua cidade. Jairo não era uma pessoa anônima. Jairo era chefe da sinagoga. Era uma pessoa extremamente conhecida na cidade. Quando você vai para os escritos bíblicos e você observa, por exemplo,
os escritores dizendo, e o cego que estava em Jericó, e o endemoniado que estava em Gadara. Você preste atenção que ele não cita nomes, porque são pessoas inexpressivas, são pessoas anônimas, são pessoas que a sociedade não conhece. Aqui, como também no caso de Zaqueu, os nomes são citados, porque são pessoas de protagonismo na sociedade. São pessoas importantes. Jairo era chefe da sinagoga, e como tal, era muito importante e muito conhecido. Jairo era o responsável por organizar a abertura e fechamento dos trabalhos. Jairo era o responsável por outorgar o trabalho dos que estavam dentro da sinagoga, de preparar a liturgia da sinagoga. Então Jairo era uma figura bastante conhecida daqueles que frequentavam a sinagoga, que era o templo judaico naquela época. Um homem de profundo conhecimento, porque se você está aqui comigo, está aqui na igreja, ou é crente há muitos anos, ou frequenta a igreja há muitos anos, você vai saber cantar os hinos de cabeça, você vai conhecer alguns textos de cabeça, você vai saber algumas referências bíblicas de cabeça, porque, e alguns ensinos bíblicos também, porque o fato de muito ouvir faz com que você conheça na teoria. Então Jairo conhecia na teoria, Jairo conhecia bastante as escrituras, Jairo tinha um profundo conhecimento de tudo que de todo o contexto bíblico, e é dentro desse contexto que nós o conhecemos. Todo o mundo de Jairo, todo mundo estruturado, todo mundo preparado, dentro daquela rotina confiável que Jairo tinha, desmorona quando de repente a sua menininha começa a adoecer. A Bíblia não entra em detalhes, nenhum dos evangelistas entra em detalhes, mas pelo contexto nós entendemos que a doença ela não veio da noite para o dia. A doença geralmente começa com algo simples, uma coisa pequena, e vai se agravando. E como homem conhecido que era, e como homem importante que era, com certeza Jairo tinha acesso à medicina mais moderna naquela época. Então eu entendo que Jairo fez todos os esforços possíveis para que a sua menina ficasse sã e se recuperasse. O texto, na verdade, apresenta o ponto final dessa história, o momento da maior agonia, quando todos os esforços de Jairo se esvaem, ele já não tem mais a capacidade de fazer absolutamente nada, e ele está completamente impotente diante dessa situação. Todos nós passamos por uma situação semelhante a de Jairo, talvez não com essa gravidade, mas todos nós, em algum momento, tivemos a nossa rotina alterada com um telefonema. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos a nossa rotina alterada com uma enfermidade que insiste em não ir embora, com uma dor que se prolonga, com um problema que não se resolve. Todos nós tivemos a nossa rotina, em algum momento, alterada por momentos de infortúnio, por momentos de dor, por momentos de angústia, por momentos de extrema necessidade. Momentos em que o nosso mundo desmorona, em que as nossas certezas desmoronam, em que nosso chão é tirado. Acho que todos nós já passamos por momentos assim. Momentos em que todas as nossas certezas não servem para nada. Momentos em que o nosso conhecimento com pessoas importantes, ou nosso conhecimento técnico, ou qualquer outra coisa, não resolvem nada. E nós nos sentimos completamente impotentes. É nessa situação que Jairo se encontra. Uma situação de extremamente indefeso. E aí algumas perguntas vêm ao nosso coração para que nós possamos compartilhar essa mensagem. A primeira delas é que, em que nós vamos nos amparar quando o nosso mundo desmorona? Onde é que nós vamos nos apoiar quando aquilo que nós temos certeza vai embora? Quando o nosso mundo, que está todo esquematizado, preparado, naquela rotina que nós gostamos, o que é que acontece quando essa rotina é bruscamente quebrada, ou ela causa uma ruptura nela? A morte é uma ruptura. O que fazer quando a pessoa amada vai embora? O que fazer, como reagir quando os problemas nos consomem a vida? O que fazer quando as nossas certezas não resolvem nada?
O que esperar quando tudo foi destruído? O que esperar quando as nossas convicções a respeito de uma coisa não se concretizam, quando elas se desmancham? Aqui está um homem, um pai, que com certeza projetou o futuro da filha, teve sonhos, imaginou sua filha casando, imaginou todo um contexto, toda uma história, todo um projeto de vida que estava se escapando como a areia escapa dos nossos dedos. O que fazer? É interessante perceber que a agonia de Jairo vira uma espiral, ou seja, ele vai se aprofundando, é como um redemoinho que vai consumindo Jairo, é como um redemoinho que vai engolindo Jairo. Primeiro, o texto apresenta que essa menina estava enferma. Quando ele chega para falar com Jesus, ela ainda está extremamente doente, mas ela ainda tem vida, ela ainda tem fôlego de vida. Quando ele insiste com Jesus, Jesus finalmente vai ao encontro dele, prossegue junto com ele, aí chega a notícia que a menina morreu. Ele não quer aceitar aquela notícia, como qualquer um de nós não aceitaria. Ficamos às vezes revoltados ou tristes, mas você percebe que há uma espiral da notícia da enfermidade, vem a notícia que ela morreu. Quando Jesus diz, nós vamos chegar lá, não tenha medo, tenha fé. Quando ele alimenta a fé no coração, quando ele chega em casa, está aquele caos, aquela tragédia, aquele clamor, aquele chororô, aquele clima de velório. Há uma espiral, ou seja, há uma sequência de tragédias, há uma sequência de notícias negativas que roubam o sossego de Jairo, que apresentam o quadro de um homem extremamente sofrido. E às vezes acontece isso conosco, quando nós imaginamos que as coisas vão melhorar, quando nós imaginamos que finalmente as coisas, imagine junto comigo, olhe para cá, a convicção dele era que se Jesus fosse até a casa dele e colocasse a mão sobre a menina doente, a menina ficaria boa. Agora, imagine a alegria dele quando Jesus disse, vamos. Ele chega e diz, olha, eu sou mestre na sinagoga, eu sou o chefe da sinagoga. Talvez, olhe para cá, não é certeza, mas talvez em rodas de amigos, escribas ou até fariseus, Jairo de alguma maneira tivesse blasfemado contra Cristo, ou tivesse menosprezado a Cristo. Ele era um extremo conhecedor da lei. Eu não estou falando que ele fez isso, mas talvez ele tivesse assistido a discursos críticos a respeito de Jesus, e agora ele, chefe da sinagoga, teria que chegar até Jesus. Ele talvez imaginasse, Jesus não vem comigo porque eu não mereço, Jesus não vem comigo porque em algum momento eu já o critiquei. Mas veja qual é a alegria desse homem, quando, se você presta atenção no texto, Jesus não vacila em nenhum momento. Ele chega para Jesus e diz, vamos comigo, a minha menina está enferma, eu preciso que o Senhor coloque a mão sobre ela para que ela fique viva. A Bíblia diz que Jesus vai. Então a alegria no coração de Jairo, pelo menos uma centelha de esperança se acendeu. E não é assim que acontece conosco. Quando as coisas estão ruins e nós alimentamos o nosso coração, vai melhorar, as coisas vão ficar melhores, isso que está ruim vai melhorar, essa dor de cabeça aí amanhã vai estar boa, isso aí vai passar, isso aí é só um momento. Mas a Bíblia diz que no decurso da caminhada, Jesus para para atender uma mulher. Interessante que ele para despreocupadamente. Agora se coloque no lugar de Jairo. Você tem um milagre, você tem uma necessidade urgente, o seu milagre é urgente. Se aquela mulher esperou 12 anos, o que é um dia para 12 anos? Espera mais um dia. Aí Jesus para. Uma multidão espremendo ele para lá e para cá, batendo nele. Aí ele para e diz assim, alguém me tocou. Espera aí, Jesus. O senhor está sendo empurrado de um lado para o outro. Vamos embora, tem coisas mais importantes para a gente fazer. E aí nos sentimos assim, quando nós achamos que Deus está demorando para atender a nossa súplica. Peraí, Jesus, eu estou orando há tanto tempo, fulano orou há poucos dias, chegou na igreja a um momento desse, e fulano já está na frente da minha fila. Peraí, Jesus, o esposo de fulano se converteu antes do meu, e eu já pedi tanto. Furaram a fila do milagre. Aquela mulher furou a fila do milagre.
E aí Jesus começa um discurso, mesmo que seja breve, mas ele está ali agoniado, ele está ali agonizando, desejando que Jesus vá até a casa dele, porque se Jesus for à casa dele e colocar a mão, ela vai ser curada. Ainda há um fôlego de esperança, aleluia, ainda há esperança. E Jesus está ali, demorando, falando com aquela mulher inexpressiva para Jairo, e falando, e Jairo já, eu imagino, batendo o pé, ansioso, quando chega alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, não tem mais jeito, a menina morreu. O que era ruim, fica pior. Você já teve essa sensação? Que o que era ruim, fica pior. Foi o que aconteceu com Israel quando saiu do Egito. Ele disse: mas Moisés, você nos tirou no Egito, nós éramos escravos, mas pelo menos nós tínhamos hora para comer. Moisés, você nos tirou do Egito, pertinho do Nilo, para estarmos nesse deserto. Nós éramos escravos, mas nós comíamos bem. Porque nós achamos que em todo esse processo de dor, todo esse processo de dificuldade que a gente tem, nós achamos que vamos de mal a pior. Mas olhe para o texto, Jesus permanece inabalável. Até posso imaginar, o texto não fala, mas até posso imaginar que Jesus, a Bíblia diz, os evangelistas dizem que Jesus ainda estava falando com a mulher, quando Jairo por trás recebe a notícia: não incomodes o mestre, a menina morreu. O semblante, você já recebeu uma notícia dessa? Só quem já recebeu uma notícia dessa sabe como é dolorosa, ela rasga a alma. Só quem já recebeu uma notícia dessa sabe qual o impacto que ela causa na nossa vida. Morreu. Ele acabou ali. Seu chão foi embora. Suas certezas foram embora. 1 milhão de coisas se passaram pela cabeça dele. É nessa hora que o mestre dá atenção a ele e diz: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. É no momento de caos, é no momento de agonia, é no momento que o chão vai embora, é no momento da aflição e da perturbação, em que você está assodado, apressado, angustiado, aflito, e você, como alguém que está se afogando, se debate dentro da água. Enquanto você estiver se debatendo, enquanto você estiver brigando, enquanto você estiver lutando, enquanto você quiser resolver com suas próprias mãos, o mestre vai estar ocupado demais resolvendo outro problema. Quando você se coloca, quando o Jairo está no nada, é do nada que Deus começa a fazer as coisas. Você entende isso? Diga amém. A dor destrói a base que firma nossos pés. A dor tira o chão dos nossos pés. O que fazer? Cristo é a única coisa que não vai nos deixar cair. Porque Jairo ia cair. O semblante decai, os ombros caem. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Eu creio que a partir do momento que Jesus consentiu em sair naquela caminhada com Jairo, a partir daquele momento a morte não tinha mais como tirar a vida daquela menina. Você me entende? Diga amém. Essa é a nossa angústia, é a aflição, é o flagelo das nossas angústias. As angústias que teimam em roubar a nossa paz. As angústias que teimam em tirar o nosso chão. As angústias que teimam em colocar incertezas no nosso coração e teimam em roubar a nossa fé. A única coisa que nos mantém firmes, que nos mantém vivos, que nos mantém respirando nesse mundo é a fé. Sem fé nos limitamos ao plano das tragédias.
Sem fé só vemos violência, sem fé só vemos desespero, sem fé só escutamos o choro das carpideiras, a agonia do pranto, do luto. Sem fé não enxergamos nada, mas a fé transporta a nossa mente da agonia para Sião, porque a fé nos coloca de pé. Quando faltar tudo, quando faltar chão, quando faltar estrutura, quando tudo desabar, agarre-se à sua fé. Não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. É impossível fugir desses flagelos. É impossível fugir das dores do mundo. É impossível fugir das dores da vida. É impossível. Não existe remédio para isso. Não existe remédio para você. Não existe vacina para a dor da alma. Não existe. Essa dor que traspassa, que rasga, que maltrata, que teima em não cicatrizar. Não existe. Mas você não vai cair. Nesse abismo da tragédia você não vai cair. Não sei qual é a aflição que sua alma enfrenta nesse dia. Não sei qual é a angústia que transpassa o seu coração hoje. Não sei qual foi a tragédia que se acometeu sobre sua casa hoje. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer uma coisa a você. O seu chão pode ter ido embora, mas Cristo te sustentará e não permitirá que você caia no abismo. Porque a tragédia humana encontra-se com a graça divina. Aqui há um paralelo lindo, há um paralelo fantástico da tragédia do homem com a graça divina. Versículo de número 36. O texto diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sem acudir, ou seja, sem dar importância. Quando a notícia chega e todos criam aquele impacto da notícia, a Bíblia diz que essa notícia não interfere a Jesus, não afeta a Jesus. Em nenhum momento você vai ver a aflição do homem mudando a postura de Deus. Em nenhum momento você vai ver a agonia de Jairo mudando de alguma maneira a posição de Deus. Cristo permanece inabalável, porque no meio da tempestade o que nós precisamos é de um porto seguro, é de uma rocha firme, é de um lugar onde possamos amarrar o nosso barco. Por isso que ele permanece inabalável. Cristo não se abalou com essa notícia. Verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, imagine junto comigo o que Jesus viu. Jesus viu o alvoroço dos que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhe: por que estás chorando? Por que estás em alvoroço e choreis? A criança não está morta, mas dorme. O impacto das angústias do homem não afetam a soberania de Deus. Onde está Deus? Deus está no seu sublime trono, não será atingido. Ele é o porto seguro. E é interessante perceber, olhe para cá, que a partir do momento que Jairo vai até Jesus, a partir do primeiro momento, Jesus está disponível a Jairo. Ele não se nega a ir ter com Jairo, ele não nega seu favor a Jairo, ele não nega absolutamente com Jairo. Agora, pela pintura que os evangelistas fazem, até o momento, Jairo puxa Jesus para mostrar onde é a casa. Jairo está na frente, é por aqui, vamos Jesus, vamos Jesus. Quando ele recebe a notícia que a menina morre, olhe para cá, Cristo assume a liderança da jornada. Cristo assume o início. Quem chega primeiro, quem vê primeiro o clamor é Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Inabalável. Mesmo os sentimentos de Jairo sendo um caos, Cristo é o refúgio seguro.
Cristo é o refúgio que não deixou Jairo desvanecer, que não deixou os joelhos de Jairo se dobrarem. Cristo foi o refúgio, a fortaleza. Cristo foi o centro daquilo que não permitiu que aquele homem caísse. O Senhor é a nossa força. Pode cair tudo. Veja o paralelo que o evangelista faz. Pode cair tudo, o teu mundo pode desabar, Deus permanece soberano. Se refugie nele. Jairo se refugia nele. Jairo se refugia na supremacia, na soberania. E é interessante perceber, irmãos, que a partir de certo momento, não é o tempo de Jairo, é o tempo de Jesus. Já diz, eu quero que o senhor vá lá e coloque a mão. Nós fazemos assim, nós queremos ensinar o jeito. O senhor vai fazer assim, Jesus. O senhor vai tirar ele daqui, vai colocar ele ali, o outro vai fazer assim e vai fazer assim. Jesus, mas é para agora. Pode puxar a mão, pode correr, pode se descabelar, pode rolar no chão e berrar como uma criança no supermercado. Só vai acontecer no tempo dele. É no tempo dele. Marta e Maria disseram, se o Senhor não tivesse se atrasado, meu irmão não teria morrido. Ele não chega atrasado. Ele não chega antecipado. Ele chega no tempo determinado. Agora, quando ele chega no tempo determinado, até a morte tem que bater em retirada. Você entende isso? Escute. Ele usa o tempo e a dor como tutores, como professores. Escute isso. Ele usa a dor e ele usa o tempo como professores para aumentar a sua confiança. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu o ressuscitarei dos mortos. Quando Jairo desfalece, quando Jairo diz, acabou, a menina não morreu, ela apenas dorme. Aleluia. É caminhando com Cristo que Jairo aprende a confiar. Falei com um irmão essa semana, numa profunda angústia. Uma profunda angústia. E assim que ele recebeu a notícia da mais terrível da sua vida, era dia de culto de oração na igreja. Ele disse que parou na frente do portão da igreja e se questionou, vale a pena entrar? Depois de uma notícia dessa, depois de um momento como esse, vale a pena entrar? Ele começou a chorar na frente da igreja e ele entrou. Lá dentro, no seu momento com Deus, Deus derramou graça no seu coração, lavou sua alma e as suas angústias, deu força e coragem a ele, fortaleceu suas pernas, e ele saiu dali renovado. É no momento da angústia que Deus nos ensina a confiar. Quando a notícia da morte vem, Jairo não tem nada, só tem a Jesus. Aleluia. Então ele tem tudo. Ele não tem remédios, ele não tem amigos. Com certeza ele trocaria o seu cargo, com certeza ele daria a sua própria vida pela vida da sua filha. Ele faria qualquer negócio, ele faria qualquer coisa, mas ele não pode fazer absolutamente nada. Mas ei, olhe para cá, ele está caminhando com Jesus. Ele só tem Jesus. Tem um hino no nosso cenário que diz, quando o mundo te despreza,
Cristo é nosso em oração. Se você tem a Cristo, nas piores tempestades da vida, Ele é o refúgio perfeito até a tormenta passar. Jairo confia nele. Deixa eu caminhar aí, o tempo corre. Você está me entendendo? Diga amém. E a fatalidade humana encontra a graça divina. E a angústia do homem encontra a mão soberana de Deus. A fé encontra a graça. A graça é a mão de Deus estendida para o homem. A fé é a mão do homem estendida para Deus. Quando essas duas coisas se juntam, o que era nada se torna tudo. O que era escravo se transforma em filho. E o que era noite se transforma em dia. Aleluia. Imagine dizer para uma pessoa que acabou de receber a notícia da morte da filha: não tenha medo, apenas acredite. Acho que nenhum de nós tem tal autoridade, mas ele tem. E a Bíblia diz que Jairo, escute bem, coloca a sua confiança nessa palavra de Jesus. Quando você volta à Bíblia, vai lá para o Evangelho de Mateus, no mesmo texto, a Bíblia vai a partir do capítulo 8 de Mateus, não vamos ler agora. Quando ele chega para falar com Jairo, aliás, quando Jairo fala com Jesus, Mateus já pega o diálogo de Jairo após a notícia da morte. Quando você for ler em Mateus, você vai ver Jairo dizendo: Senhor, vamos à minha casa, a minha filha está morta. Algumas pessoas dizem que há uma contradição entre Mateus e Marcos. Não, a visão de Mateus foi depois da notícia. A menina está morta. Jairo confiou que mesmo com ela morta, Jesus poderia trazê-la à vida. Meu irmão, se todo o seu mundo desabar, olhe para cá, não tenha medo, acredite, tenha fé. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Agora, essa fé encontra um quadro terrível. Ela encontra uma multidão que chora falsamente. E aí nós aprendemos algo. Que aquelas pessoas que aparentemente se compadecem do seu sofrimento, na verdade, elas não se compadecem realmente. Sim, porque essa multidão que chora clamorosamente, depois de alguns segundos, ri. Essa multidão que chora, que se debruça em um grande clamor, a Bíblia diz que quando Jesus diz: a menina não morreu, a menina está dormindo, essa mesma multidão que está triste, o que faz? Ri. Ri dele. Nunca confie em pessoas, nunca permita que pessoas que na verdade não têm sentimento de empatia com você, determinem a sua vida. Determine o que você vai fazer, determine o que você vai decidir, não deixe que outros encaminhem como você deve viver e o que você deve fazer, porque só você sabe o tamanho da sua dor. Por que você vai deixar, Jairo, esse homem entrar no quarto da sua menina morta? Por que você vai deixar, Jairo, esse homem chegar lá, não tem mais jeito? Essas pessoas que dizem que não tem mais jeito, essas pessoas que dizem para você desistir, essas pessoas que aparentemente choram com você, eles não se importam com sua vida, mas Cristo diz: deixe todos aqui fora, entre somente quem acredita. Vai entrar comigo quem se importa. Pai, a mãe e os 2 discípulos, vai entrar comigo quem se importa, quem realmente acredita que pode acontecer uma transformação, que pode acontecer uma mudança, que pode acontecer um milagre. Se você não acredita, fique fora. Se você não quer acreditar, nem venha.
Se você não quer ver a mudança, fique onde você está. Eu não quero que você, pode me criticar, pode rir de mim. O que importa é o que vai mudar a minha vida. O que importa é o que vai acontecer comigo. Se você fosse importar com o que dizem a seu respeito, se você fosse importar com o que comentam a seu respeito, ou o que as pessoas vão pensar a seu respeito, você vai viver pela vontade dos outros e, sobretudo, de gente que não gosta de você. Para permitir que Jesus entrasse, era necessário ignorar a voz dos que estavam lá fora. Ignore essas vozes, olhe para cá, ignore essas vozes. Não permita que a gritaria de fora atrapalhe o seu milagre. Não permita que a opinião dos de fora atrapalhe o que Jesus quer fazer na sua vida. Deixe fora, deixe fora. Você riu? Fique fora. Você não quer? Fique fora. Só vai entrar comigo quem acredita. Só vai entrar comigo quem confia. O Jário e sua esposa não entraram naquele quarto para velar a sua filha. Jário e a sua esposa entraram naquele quarto para tomar a sua filha em seus braços e sair de lá com a maior vitória da sua vida. Aleluia! Aleluia! O caminho da angústia, meu irmão, tem um final glorioso. Foi o caminho mais longo que Jário fez na sua vida, com certeza. Mas quando Jesus chega naquele quarto, olha para o corpo daquela menina inerte, deitada naquela cama. Ele diz: menina, levante. Arabá, canta, arabás. Iderebe, canta, arabás. Oh, aleluia. As cadeias da morte têm que se abrir. As cadeias da morte são rompidas, as correntes caem por terra. A Bíblia diz que o espírito volta para o corpo, aleluia, e a menina se levanta e começa a andar. Os evangelistas fazem questão e dizem: ela começou a andar. Ele não só trouxe de volta, ele curou. Ela está perfeita, ela foi devolvida à sua família. Agora eu quero perguntar a você: valeu a pena? Valeu a pena? Então deixe os praguejadores de fora. Deixe quem pragueja chorar lá fora, rir lá fora. Só entra com você quem se importa. Só entra com você quem crê. Só entra com você quem confia. Você entende isso? Diga amém. Amém. Todo escárnio valeu a pena. Os olhares atravessados. Ó, o louco vai levar aquele homem para a menina morta. Sabe, meu irmão, minha irmã, a mão de Deus está disponível hoje. Se você aguçar os seus olhos espirituais, você vai ver a mão de Deus descendo do céu como graça, esperando que a sua, com a fé, se erga e receba o que você precisa. Mas você está incomodado demais com as carpideiras. Você está incomodado demais com gente que não merece o seu crédito. Você está incomodado demais com pessoas que vão dizer, vão falar, o que vão pensar. Enquanto você estiver incomodado com as carpideiras que falsamente choram lá fora, você vai deixar que essas carpideiras entrem com você e elas só vão atrapalhar. Fique com quem confia. Fique com quem crê. Fique com quem se importa. Fique com quem se importa com seu filho, com sua filha. Fique com quem se importa com seu sofrimento. Com quem te abraça, não falsamente, mas te abraça, porque sofre junto com você a dor que você está sofrendo hoje. Hoje à noite, quando você for dormir, ninguém vai ter atenção a não ser pouquíssimas íntimas pessoas que conhecem o seu sofrimento. Chame esses para perto, chame esses para o quarto. São esses que vão orar e aquilo que estava morto vai reviver. Porque hoje aqui, a dor humana encontra a graça divina. Você chegou aqui arrebentado ou arrebentada. Você chegou aqui sofrido. A sua dor, como a de Jário, encontra abrigo na graça de Cristo. Na sua bondade, na sua benevolência.
O desespero e a pressa de Jairo encontram o tempo de Jesus. O seu desespero e a sua aflição encontram o tempo do Mestre. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: a partir do momento que o Mestre parte para, junto com você, caminhar e resolver o seu problema, aquilo que está acontecendo, mesmo que morra, voltará a viver. Porque se Cristo está com você no caminho, aleluia, o que tem que acontecer, vai acontecer. Agora é preciso fazer como Jairo, se render, largar as armas, abandonar as carpideiras, a que choram, os que gritam lá fora. É interessante que Jairo, por tantas vezes, ouviu falar de Jesus. Por tantas vezes Jairo ouviu mensagens na sinagoga a respeito do Messias. Por tantas vezes, eu já vou encerrar, Jairo ouviu milagres que Jesus realizara. Quantas vezes, quantos coxos ele curou, quantas pessoas ele curou. Olhe para o texto, ele já sabia como Jesus fazia. Bote a mão. Porque o Senhor já botou a mão tantas vezes e curou. É só o Senhor colocar a mão. É só o Senhor ir lá e colocar a mão. Ele escutava, ele conhecia as histórias de Cristo. Mas agora a dor e a angústia lhe deram uma oportunidade de ver com seus olhos aquilo que ele ouvia. Jó, certa vez, falou sobre isso. No capítulo 42, no verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você tenha escutado muitas histórias de Jesus. Talvez você tenha escutado muitas histórias de Jesus. Como Jesus é maravilhoso, como Jesus curou fulano, como Jesus curou cicrano, como Jesus fez obras, prodígios e maravilhas. Olhe para cá, já ouviu, não já? Já ouviu? Mas agora você precisa que seja com você. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu quero andar contigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Faça a sua petição nesse momento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Oh, aleluias. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Glória ao teu nome, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Não escute os que trazem más notícias. Ignore a multidão que traz desespero. Só olhe para Jesus que está na sua frente. Só olhe para Jesus que está na sua frente. Quero convidar você que está aqui nessa noite, que deseja entregar a vida a Cristo. Você não chegou aqui por acaso. O
Senhor te trouxe aqui para falar ao seu coração. Essa mensagem Deus preparou para falar ao seu coração. Se você deseja entregar-se a Cristo agora, fique de pé aí onde você está. Você não precisa vir até aqui na frente. Aí onde você está, você vai ficar de pé e nós vamos orar por você. Tem alguém para o Senhor aqui nessa noite? Se tem, fique de pé nesse momento e entregue-se a Cristo. Oh, aleluia. Querido Deus, tua mensagem foi semeada nesta noite. Palavra que veio, Senhor, da tua vontade, assim creio, para o coração e para a mente daqueles que aqui estão. Agora, cabe a cada um fazer a sua própria escolha. Cabe a cada um nesse momento decidir se permanece como está ou se resolve mudar de vida. Todavia, peço que o teu Espírito fortaleça aqueles que estão aqui, para que tenham coragem, para que tenham fé, para que essa mensagem não caia por terra, mas frutifique, crie raízes e dê um novo momento à vida daquele que aqui está. Peço humildemente, Senhor, se essa mensagem tocou em algum coração, que se renda nesse momento a Ti, no bendito nome de Jesus.